Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas a mais um programa de estudo bíblico, o nosso Raio-X da Bíblia. O tema de hoje é os idosos, uma reflexão a partir dos textos bíblicos. Esta é a formulação do nosso tema, os idosos, uma reflexão a partir dos textos bíblicos. Vamos começar com uma oração, vamos invocar a Deus Pai para que nos ilumine, nos acompanhe, nos ajude de fato a captar, a acolher a sua mensagem a partir deste tema dos idosos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos que vamos abordar hoje o tema dos idosos. Vamos fazer esta reflexão, este estudo bíblico, a partir dos textos que encontramos no Antigo e no Novo Testamento. Pretendemos com este tema esclarecer a importância dos idosos para todos nós, não só para aqueles que têm idosos em suas famílias, não só para os enfermeiros que cuidam dos idosos nos hospitais, não só para os religiosos que têm idosos nas suas comunidades religiosas, padres idosos, bispos idosos, irmãos consagrados idosos, irmãs idosas, pais, avós idosos. Aqui é para todos nós. O tema interessa-nos, interessa a quem cuida do idoso, mas também ao próprio idoso. Então, esse tema é para todos, jovens, adultos, que cuidam de um idoso, mas também para o idoso mesmo. O idoso também precisa redescobrir o que é que a palavra de Deus, os textos bíblicos dizem da idade adulta. Este é um dos objetivos, esclarecer a importância dos idosos. O segundo é estimular os ouvintes a interagirem com os idosos, com respeito e consideração, encorajar, exortar os ouvintes a interagirem com os idosos com respeito e consideração. Então, depois desta breve introdução, uma olhada ao idoso na Bíblia. Quem é o idoso na Bíblia? O termo usado no Antigo Testamento para idoso é zaken, que literalmente o zaken é aquele que tem barba branca, é o zaken. É o significado literário, não quer dizer que todos os idosos têm barba branca, de fato tem idosas, senhoras, não é? Que não têm barba nem barba branca. De todas as maneiras, a língua hebraica designa o zaken como aquele que tem barba branca. Mas refere-se na Bíblia, passando já a Bíblia, passando da língua hebraica no geral para o uso de zaken, quer dizer idoso,
na Bíblia refere-se ao sábio de Israel, considerado como fonte e comunicador de sabedoria. Fonte e comunicador de sabedoria. Então, o idoso na Bíblia é, antes de tudo, fonte e comunicador de sabedoria. No Antigo Testamento, este Zaken também designava um homem de certo grau ou posição na sociedade. É o que os árabes chamam de sheikh, os muçulmanos, sheikh. Agora, o sheikh dos muçulmanos não originariamente, era simplesmente um homem de certo grau e posição na sociedade. Não era, digamos, necessariamente da religião islâmica. Seria o ancião da religião. Mas, então, este Zaken, para os hebreus, era o homem com uma posição na sociedade, seria para os árabes o sheikh. Em algum contexto na Bíblia, a autoridade do ancião até era considerada maior do que a do rei. Se formos ler 2 Reis 23:1, aí vemos que o ancião, o Zaken, é considerado até maior, mais importante que o rei. O ancião era visto como superior ao rei. De fato, foi um grupo de anciãos que exigiu que Samuel designasse um rei. No primeiro livro de Samuel 8:4-6. Aí vemos que é um grupo de anciãos que exige que Samuel designe um rei. Então, aí estamos a ver que o Zaken, o idoso, o ancião na comunidade, até era considerado, a sua autoridade era considerada até maior do que a do rei. E se formos também a olhar para o outro contexto bíblico, aquele da Babilônia, onde os israelitas estiveram como exilados. Então, lá na Babilônia, os anciãos eram até o ponto central da comunidade dos israelitas no exílio. Lá não tinham reis, não tinham políticos que os guiassem. Então, lá na Babilônia, no exílio de Babilônia, os anciãos, o Zaken era o ponto central de referência de toda a comunidade judaica lá. E quando os israelitas retornaram a Jerusalém, deixaram Babilônia e voltaram para a sua terra, ainda estes Zaken, o Zaken, a figura do Zaken, a figura do idoso, permanecia ativa, era ainda válida. Não é que era só na Babilônia tinha esta importância o ancião. Também depois do exílio da Babilônia, quando voltam para a sua terra já na Palestina, quando voltam à Palestina e quando voltam a Jerusalém, a cidade, ali o Zaken, quer dizer o ancião, o idoso, ainda permanecia ativo. Né? Então aqui já acabamos de ver quem é o idoso na Bíblia, sobretudo partindo dos livros do Antigo Testamento. Podemos, no segundo passo, ver o papel do idoso na Bíblia, ainda centrando-nos nos textos do Antigo Testamento. O papel do idoso. Qual é o papel que o idoso jogava na sociedade dos israelitas? Isto é muito importante para depois nós passarmos e ir refletindo sobre o idoso hoje, o idoso na nossa comunidade, o idoso na nossa família, o idoso na nossa sociedade. Primeiro, o idoso era o líder da comunidade. Ele exercia funções de autoridade. Eram respeitados como líderes experientes, considerados portadores do Espírito Divino. É muito importante, era um líder portador
do Espírito Divino. Daí que tinha grande autoridade como guia do povo. Então, este primeiro ponto é de líder comportador do Espírito Divino. É muito importante para o povo de Israel, o líder, saber que ele era considerado portador do Espírito Divino e tinha grande autoridade como guia do povo. De fato, eles, os idosos, se ficarmos no contexto do Antigo Testamento, eles participam ativamente no processo de libertação do Egito. Eles estão presentes, participam com Moisés na libertação do povo de Israel do Egito para a Babilônia. Quer dizer, Moisés, quando ele foi tratar com o faraó a possibilidade de tirar o povo de Israel do Egito à Palestina, ele teve o apoio dos idosos, porque eram vistos como portadores do Espírito Divino, portadores da mensagem de Deus. De fato, se formos ler Deuteronômio 27:1, Deuteronômio 27:1 diz: reúne 70 homens dentre os anciãos de Israel, que tu conheces como sendo anciãos e magistrados do povo, e traze-os à tenda do encontro. Estão a ver aqui? Isto é muito importante. Deus manda reunir 70 homens dentre os anciãos de Israel, que eram anciãos e magistrados do povo e que deveriam entrar na tenda do encontro. A tenda do encontro era o lugar que Moisés usava para digamos, dialogar com o povo de Israel, para lhes transmitir a mensagem de Deus. Moisés ia à montanha, recebia a mensagem de Deus lá na montanha e depois descia. Então, encontrava-se numa tenda, essa chamava-se a tenda do encontro. Então, é aí onde se transmitia a mensagem. Então, os anciãos ajudavam Moisés não só a escutar, não só escutavam a mensagem, mas eles apoiavam a mensagem de Moisés, concordavam, enfatizavam a mensagem que Moisés transmitia ao povo de Israel. Então, este é o primeiro ponto, que o ancião era líder da comunidade, mas visto como portador do Espírito Divino. É um homem que conhecia a mensagem divina. É um homem ou uma mulher que estava em contato com Deus. Segundo ponto, sobre o papel do idoso na Bíblia. Segundo ponto, é aconselhar e orientar. O idoso na Bíblia aconselhava e orientava a sua família, o seu povo, a sua aldeia. Na época dos juízes, lá no Antigo Testamento, os idosos tinham a tarefa de aconselhar e orientar o povo em questões de ordem e moral. Davam orientações, davam linhas sobre comportamento moral, sobre ética. Era o idoso. O idoso é que fazia isso. Não era televisão, não existia televisão, não existiam jornalistas, nem existia escola para aprender ética. Não, era o idoso, o ancião, quem transmitia questões de ordem e moral digamos, na comunidade, na sociedade. Isso é importantíssimo também reter aqui, aconselhar e orientar. Todo mundo levava os seus problemas, litígios, ao idoso para que ele os ajudasse a resolver. Era o idoso no Antigo Testamento, isso no livro, por exemplo, de Josué 8:10, se formos ao livro dos Juízes 11:5 e seguintes. Aí é interessante também constatar quanto a mesmo este tempo dos juízes, da época dos juízes, Samuel, já velhinho, ele atende aos pedidos dos anciãos para que indique um rei. Diz aí, vamos ler brevemente esse texto, o texto de 1 Samuel 8,
4, 5. Então os anciãos de Israel se reuniram e foram até Samuel em Ramá. Disseram a Samuel: veja, você já está velho e seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, escolha para nós um rei, para que ele nos governe, como acontece em outras nações. Está a ver? A ideia aqui é dos anciãos. Eles dão uma orientação, dão ordem, dão uma orientação, dão ordem. Sabiam ler o momento presente, aquilo que acontecia na sociedade e tinham ideias para aconselhar e orientar sobre aquilo que se devia fazer, aquilo que era importante. Então, este é o segundo ponto. O idoso aconselha e orienta a família, o setor onde vive, as pessoas. Terceiro ponto, no Antigo Testamento, na Bíblia, o idoso até unge o rei, indica e unge o rei. Durante a monarquia, ou durante o tempo dos reis, né, era responsabilidade dos anciãos indicarem e ungirem reis. Indicavam e ungiam reis. Eles ungiram David como rei de Israel. O rei David foi ungido pelos anciãos do povo. E os anciãos continuaram a ser seus conselheiros. Toda a sabedoria do rei David vinha dos anciãos. Ele era aconselhado pelos anciãos. Eram os representantes do povo. Constituíam o conselho do povo. Então, indicar e ungir reis, para que vocês vejam a importância do idoso aqui. Indicava e ungia os reis. Quarto ponto, o idoso também defendia o justo. Jeremias, por exemplo, foi acusado de profetizar contra a cidade e devia ser condenado à morte, mas houve a intervenção dos idosos. Alguns idosos do país tomaram a palavra e disseram ao povo que não condenem, que ele é inocente. Então o idoso também tinha esse papel de interceder pelo justo, pelo inocente, defender o inocente na família, o inocente na sociedade. Outro papel do idoso na Bíblia, servir de suporte para o profeta. O ancião servia de suporte para o mensageiro de Deus, o profeta. Jeremias mesmo, para ser ouvido, serve-se da companhia dos idosos, que eram autoridades civis e religiosas. Diz Jeremias 19:1. Jeremias 19:1. Assim disse Yahweh a Jeremias: vai comprar uma bilha de barro, acompanhado de alguns anciãos do povo e alguns sacerdotes mais velhos. Estão a ver? Não toma um sacerdote jovem, toma um sacerdote velho. Os mais velhos e os anciãos do povo acompanham o profeta Jeremias quando ia profetizar, para que a sua mensagem pudesse chegar ao coração, ao ouvido das pessoas. Ele fazia-se acompanhar então alguns anciãos e sacerdotes, dos mais velhos sacerdotes. Não era qualquer sacerdote, não. Então, só para ver que a idade, para que vejamos que a idade contava muito. O ser ancião, o ser idoso. Vamos fazer uma brevíssima pausa, não é? Depois de termos visto, antes de tudo, os objetivos que temos com esse estudo bíblico de hoje. Dizíamos esclarecer a importância do idoso e depois estimular os ouvintes a interagirem com os idosos com respeito e consideração. Depois vimos quem é o idoso na Bíblia, o Zaken, o homem de barba branca, ou a mulher idosa, quem é, aí explicamos. E depois vemos, há bocado, vimos
qual é o papel do ancião na Bíblia. É líder da comunidade, aconselha e orienta, indica, unge os reis, defende o justo e serve de suporte para aqueles que anunciam a palavra de Deus. Quer dizer, colaboram com o mensageiro, ajudam o mensageiro, apoiam a mensagem de Deus, colaboram com o mensageiro de Deus. Então, façamos uma breve pausa para depois abordarmos na segunda parte como devem ser as nossas relações com os anciãos. Como devem ser as nossas relações com os anciãos. Então, espero-vos na segunda parte deste tema para que juntos possamos ir discernindo através dos textos bíblicos qual é ou qual deve ser a nossa relação com os idosos. Uma brevíssima pausa. Não, eu não quero riquezas. Não, eu não quero poder. Quero é ter sabedoria para saber entender. Quero saber o que é certo e o que não é. O justo vive da fé. 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 Não, eu não quero ter tudo que tem meu irmão. Quero é saúde e trabalho pra conquistar o meu pão. Quero saber o que é justo e o que não é. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da fé. O justo vive da os excessos tiram as chances da paz. Quero saber qual hora, quando demais é demais. Quero saber o que é santo e o que não é. O justo vive da fé. 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 Pois bem, sejam bem-vindos a esta segunda parte do nosso Raio-X da Bíblia, um estudo bíblico. Hoje o tema é o tema dos idosos. Fazemos uma reflexão a partir dos textos bíblicos, então, sobre o tema dos idosos. Como devem ser as relações com os anciãos? Digamos, o que vamos abordar, o que vamos tratar agora nesta segunda parte. Número 1, primeiro ponto, honrar os idosos. Né? Como devem ser as relações com os idosos? Primeiro ponto, honrar os idosos. Levítico 19:32. O texto de Levítico 19:32
diz: levanta-te diante dos cabelos brancos, honra a pessoa do velho e teme a Deus. Eu sou o Senhor. É muito interessante o que diz este texto bíblico. Levítico 19:32. Levanta-te diante dos cabelos brancos. Isso é honrar, respeitar. Honra a pessoa do velho e teme a Deus. Estamos a ver aí a ligação entre levantar-se diante dos cabelos brancos. Cabelos brancos quer dizer idoso. Não é que a pessoa se levanta diante do cabelo branco. Não? O texto bíblico diz: levanta-te diante dos cabelos brancos. Mas quer dizer, levanta-te diante da pessoa idosa. Cabelo branco, pessoa idosa. E diz: teme a teu Deus. Há uma relação entre a honra que nós prestamos ao idoso e o temor a Deus. Quem teme a Deus honra os idosos. Não é possível temer a Deus, não é possível adorar a Deus, crer em Deus, sem honrar os idosos. Não é possível. Ninguém pode dizer que eu adoro a Deus, eu sou crente em Deus, depois despreza o idoso. Não é possível. São duas coisas que vão juntas aqui. Levítico 19:32. De fato, este versículo termina com uma palavra forte de Deus. Diz: eu sou Yahweh. Ani Adonai. Quer dizer, eu, Adonai, Yahweh, Senhor. Eu sou o Senhor. Para dizer que o que está dito antes é muito importante. É ordem de Deus. Por isso é que diz: levanta-te diante dos cabelos brancos, honra a pessoa do velho e teme a Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que falo. Então, isto é importantíssimo, irmãos, honrar os idosos. Mas o que é a honra? Hadar em hebraico. Hadar. O que é este hadar? O hadar, ou a honra, é o alto respeito ou estima mostrada a uma outra pessoa. No Antigo Testamento, o hadar é beleza, quer dizer beleza, majestade, valor, glória, esplendor, alto respeito, o hadar. Então, quando diz aqui: levanta-te diante dos cabelos brancos, está a dizer tudo isso, que nós devemos, diante do idoso, nós devemos tratá-la com valor, preciosidade, majestade, glória, honra, distinção. Então, esta palavra hadar, que quer dizer honra. Então, nós devemos tratar os nossos idosos, primeiro porque é palavra de Deus que manda isso. Ani Adonai, eu sou Yahweh. Ani Adonai, termina este texto 19:32 dizendo Ani Adonai. Então, o hadar quer dizer a honra, é tudo isso. É preciosidade. Eu me relaciono com o idoso como uma pessoa preciosa, que tem valor, tem talento, tem majestade, beleza, glória, honra, distinção. Então, isto é importante. Agora, qual é o prêmio de quem honra os idosos na Bíblia? Há um prêmio reservado a quem honra os idosos, desta maneira que acabamos de descrever. Diz Provérbios 4:10. Provérbios 4:10. Meu filho, ouve e acolhe as minhas palavras, e os anos da tua vida se multiplicarão. Então, quem honra os idosos, não é? Os anos da sua vida se multiplicam.
A pessoa, em outras palavras, a pessoa é abençoada. A pessoa é abençoada. Deus abençoa a pessoa que honra os idosos. Em várias passagens, o texto bíblico informa que a longevidade é dom de Deus, que é concedida àqueles que vivem segundo a obediência à lei de Deus. Jó 36:11, o livro de Jó 36:11 diz: se ouvirem e obedecerem, completarão seus dias na felicidade e seus anos em delícias. Então é muito importante também olharmos para esta relação que existe entre tratar bem o idoso e a multiplicação da vida neste mundo. Deus que abençoa, que dá o prêmio a quem honra o idoso, é multiplicando os seus dias aqui neste mundo. Outro ponto sobre como deve ser a relação com os idosos. Acabamos de abordar o ponto do hadar, quer dizer honra ao idoso, partindo de Levítico 19:32, vamos agora ao segundo ponto, que é colocar-lhes questões sobre a vida. A nossa relação com o idoso também deve ser caracterizada com este colocar aos idosos questões sobre a vida, questões sobre a família, valores, sobretudo, qual é o seu parecer sobre a vida de hoje. Então, a capacidade de interagir com o ancião para saber dele sobre a vida, a família, a história, como viveram e como veem eles hoje a vida, o que acham da sociedade. O Deuteronômio 32:7. Deuteronômio 32:7. Lembra-te dos dias antigos, considera os anos das gerações passadas. Aí diz, interroga teu pai. Teu pai é a pessoa mais velha, a idosa. Interroga o teu pai e ele te contará. Teus anciãos, teus idosos, e eles te dirão. Então, este poder, não ter o idoso em casa só para, para sentir-me orgulhoso que tenho meu avô vivo, tenho meus pais já idosos vivos, mas esta capacidade de interagir, conversar com ele sobre a vida, sobre os valores, sobre tudo, sobre o seu parecer, o parecer do idoso relativamente à vida de hoje, o que eles acham. Por isso é que a Bíblia diz, interroga os teus anciãos e eles te contarão. Então não podemos só ir a Deus para perguntar a Deus tudo, consultar a Deus na oração. Tem muita gente que só vai a Deus, reza para que Deus lhes ilumine, para que Deus lhes dê a luz, mas também o ancião pode dar uma luz. Os anciãos podem, e Deus quer que nós também nos sirvamos do ancião para que nos ajude a encontrar o caminho, a esclarecer os valores da vida, da nossa existência neste mundo. Então nós não podemos só confiar em Deus, estar a consultar a Deus tudo, querer que Deus nos faça sonhar, que Deus nos faça ver coisas, extraordinárias, mas há muitas coisas que o ancião nos pode fazer ver, nos pode mostrar. Provérbios 20:29, Provérbios 20:29 é também interessante. A glória do jovem é a sua força, mas a beleza dos velhos, são os seus cabelos brancos, a beleza do velho. Então é preciso olhar para a beleza do velho, como fonte, esta beleza do velho, que são os cabelos brancos, como fonte de sabedoria, como fonte de sabedoria que pode iluminar o mundo, a sociedade, as famílias. Então, os anciãos devem ser consultados. Os jovens podem aprender lições valiosas da vida dos idosos. Não só a televisão, não só confiar na televisão, confiar nas redes sociais para aprender coisas. Ali o jovem aprende muita coisa, sim, mas do idoso aprende sabedoria, aprende vida,
vida, não teoria, mas vida, experiência. O Salmo 71, 18, Salmo 71, 18 diz: agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração. Já viu? Até que eu tenha anunciado a esta geração. Então ele tem uma mensagem, o ancião tem uma mensagem para a geração de hoje, as gerações de hoje. Mas diz o Salmo 78, 18, não só para esta geração, mas também para as gerações vindouras. Aí, o 71, 18, para as gerações vindouras. Isso é muito, muito importante, irmãos, prestarmos atenção, não é mesmo, o que diz esse salmo, porque está dizendo que o ancião que permanece conosco, esse ancião que já tem os seus 60, 70, 80, 90 anos, tem uma mensagem para a geração de hoje. Até que eu tenha anunciado a força de Deus a esta geração, até que eu tenha anunciado o poder de Deus a todos os vindouros. Então, ele tem uma missão. Então, quem tem um ancião em casa, saiba que esse ancião tem uma mensagem para esta geração, para a sua família, para o seu lar, para o seu casamento, para a sua vida. 1 de Pedro 5,5 diz: semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Deus resiste ao jovem soberbo, Deus resiste às pessoas soberbas. E diz aqui: sede submissos aos anciãos. Sede submissos, não rebeldes, mas submissos. Se você quer ser feliz na vida, se você quer caminhar na sabedoria, seja submisso. Seja submisso aos anciãos, aos sábios deste mundo. Mas por que o idoso é sábio? Nós estamos sempre a dizer o idoso é sábio. É sábio simplesmente porque, primeiro, ele acumulou a longa experiência de vida, mas também ele é aberto a Deus, a religiosidade. Os anciãos, os nossos anciãos, sobretudo aqui no contexto africano, têm estas duas dimensões que também já tinham no Antigo Testamento. Acumulam a longa vida de experiência, mas também acumulam esta relação com Deus, a religiosidade. São abertas, sobretudo as mamás, as idosas, sobretudo elas, as senhoras, abertas à religiosidade, ao contato com Deus. Por isso é que dizemos que eles ou elas são sábios, são sábias. Então, merecem todo o nosso respeito e também merecem toda a nossa humildade, como diz a primeira carta de Pedro 5,5, quando diz: jovens, sede submissos aos anciãos. Mas então, qual é o destino de quem não coloca questões aos idosos? Quem ignora o idoso? Quem vive com o idoso, mas nunca conversa com o idoso? Quem tem um idoso, uma idosa em casa, mas não consegue extrair dela a sabedoria, escutar dela, aprender dela? Qual é o destino dessa pessoa? 3 pontos, brevíssimo. O desenraizamento. Essa pessoa vive sem raízes. Desenraizamento. Vive sem raízes. Segundo ponto, desorientação, vive sem rumo. Terceiro ponto, perdição. A sua vida será cheia de pecados. Viverá no pecado, perdido, sem rumo. Então aqui temos
estes 3 pontos que eu chamei de destino de quem não sabe colocar questões aos idosos, de quem não conversa com o idoso para aprender do idoso, o destino de quem despreza o idoso, de quem insulta o idoso, de quem não reconhece a importância do idoso. Até tem idoso na sua família, tem idoso nos hospitais. Qual é o destino dessa pessoa que não valoriza o idoso? Insisto, desenraizamento. Essa pessoa vai viver sem raízes nesta vida. Segundo, desorientação. Essa pessoa vai viver sem rumo, desorientado, sem rumo, sem saber para onde vai, cego. E a perdição. Vai viver numa vida cheia de pecados, porque não se deixou orientar. Muito bem. Já tratamos 2 pontos, como deve ser a nossa relação com os idosos. É claro, eu vou desenvolvendo cada ponto, mas para que vocês continuem a acompanhar bem, vou recapitular o primeiro ponto, como devem ser as relações com os idosos. Honrar o idoso, aí explicamos o que quer dizer honrar, explicamos depois qual é o prêmio de quem honra os idosos. Passamos ao segundo ponto, que dissemos que a nossa relação deve também passar por colocar questões sobre a vida, a família, os valores e, sobretudo, sobre o parecer do ancião relativamente à vida de hoje. Então, vimos alguns textos bíblicos e justificamos também porque que o idoso é sábio, e terminamos dizendo, aqui tratando o destino de quem não sabe colocar questões aos idosos. E dizíamos, vive sem raízes, 1, vive sem rumo, 2, e também vive em pecado, uma vida cheia de pecados, porque não se deixa orientar. Passamos ao segundo ponto, no contexto disto, do tema digamos, da nossa relação com os idosos. Terceiro ponto, repreender o idoso com carinho e amor. É possível repreender o idoso, mas com carinho e amor. 1 Timóteo 5,11 diz aí, ao ancião não o repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai. Então, repreender o idoso com carinho e amor. Agora, há idosos que, de fato, precisam de repreensão, precisam de uma exortação, mas não podemos gritar para o idoso, devemos fazê-lo digamos, com carinho e amor. Aí está, não é? Isso está já no Novo Testamento, é Paulo que escreve a Timóteo, ele diz a Timóteo, não é? Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte-o como a um pai. Então, este é o que todos nós precisamos, sobretudo quem tem o ancião em casa, não repreender com aspereza, com dureza, com impaciência, mas fazê-lo com carinho e amor. Porque o ancião também pode cometer erros, pode cometer algum erro, ou pela idade, por alguma coisa. Ele não é puro, não é santo, não é perfeito, mas saber repreendê-lo com carinho e amor, saber falar com carinho e amor. Quarto ponto, não rejeitar nem abandonar o idoso. Não rejeitar nem abandonar o idoso. Agora, se formos a Provérbios 23, 22, Provérbios 23, 22, diz, dá ouvidos a teu pai, àquele que te gerou, e não desprezes tua mãe quando envelhecer. Estão a ver aí? Não desprezes a tua mãe quando envelhecer. Tem não rejeitar, não abandonar, não desprezar o idoso. Não desprezar, não fazer troça do velho, do idoso. Esta mensagem é sobretudo para os jovens e adolescentes. Cuidado! Não fazer troça do idoso e do adolescente. Não fazer o que o adolescente não faça troça do idoso. Provérbios 23, 22.
Não despreza a tua mãe quando envelhecer. Então deve ser tratada a mãe ou o pai quando envelhecer. São idosos, são velhinhos, tratados com carinho, com amor, com respeito, porque de fato eles são poços de sabedoria e estão em contato com Deus. Quinto ponto também é importante. Quinto ponto de como deve ser a nossa relação com o idoso: garantir-lhes uma digna sepultura. Dar-lhe digna sepultura. Eclesiastes 6:3. Eclesiastes 6:3. Um homem, embora crie sem filhos, viva muitos anos, durando longamente os dias da sua vida, se não puder fartar-se de seus bens e não tiver tido sepultura, eu diria que um aborto que lhe seria preferível. Este texto aqui não é muito conhecido, mas é bom. Diz, você pode ter, uma pessoa pode ter até 100 filhos, viver muitos anos, mas se não tiver sepultura, seria, em vez de nascer, teria sido melhor se tivesse sido abortado. Então, os filhos, os netos devem garantir uma digna sepultura para os seus avós, os seus pais já idosos, porque é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus dar digna sepultura às pessoas. Então aqui há filhos que não se interessam dos pais, morrem os pais, não contribuem para o caixão, não fazem nada para a sepultura dos pais, deixam tudo para um irmão ou para uma irmã, para um neto. Isso é pecado gravíssimo que as pessoas cometem, não só nas famílias, mas também em outros grupos, onde os velhos não têm uma digna sepultura. As pessoas têm até medo, as pessoas não querem gastar o dinheiro que têm para dar uma digna sepultura aos seus pais, aos seus velhinhos. Olha para o bolso, não quer gastar 500, 1.200, 2.000 meticais. Não, o dinheiro que você gastar para uma digna sepultura não é mal gasto o dinheiro. Você está fazendo uma obra de bem que Deus mandou dar uma digna sepultura às pessoas. E outro ponto aqui, dentro de como deve ser a nossa relação com o idoso, é a visita ao sepulcro. Visitar o túmulo dos falecidos é uma prática cristã que nos recorda a visita das mulheres ao sepulcro de Jesus para prestar-lhe as honras que ele não teve antes de ser enterrado na correria das vésperas do sábado, no qual não podiam trabalhar, não? Diz aqui, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, Mateus 28:1. Então, é preciso visitar o sepulcro, como fizeram as senhoras para com o sepulcro de Jesus. Mas também temos Ezequiel 37:1-14, que também é muito, não, até porque Ezequiel 37:1-14 podemos deixar. Vamos a João 11:31. João 11:31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então, já viram, Maria foi ao sepulcro para chorar o seu irmão Lázaro. Então, visitar o sepulcro não é pecado. É importante que nós não nos detenhamos só nas atenções, digamos, para com o idoso, só quando ele está doente e depois na digna sepultura, mas isso deve estender-se também à visita ao sepulcro. É preciso ir visitar o sepulcro, ir chorar, continuar a chorar com fé, a renovar a nossa fé na vida, na ressurreição, visitando, embelezando, colocando flores lá na campa. Para terminar, eu gostaria aqui de terminar com o que eu chamei de conselhos bíblicos para os idosos. Eu até aqui falei só
digamos, para os que cuidam dos idosos. Mas gostaria de deixar uma palavra aqui tirada da Bíblia para os próprios idosos que talvez me escutam. Conselhos bíblicos para os idosos. O primeiro é Tito 2, 2 a 3. Tito 2, 2 a 3. O versículo 2 é para os homens idosos. O versículo 3 é para as mulheres, as idosas. Então, para os homens, diz assim: sejam moderados, os velhos, sejam moderados, respeitáveis, prudentes e firmes na fé, no amor e na paciência. Então, insisto para os idosos que estão a me escutar, em Tito 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, diz que os velhos sejam moderados, não exigir muita coisa, respeitável. Então, o velho tem que respeitar para que seja respeitado, prudente, não pode precipitar-se. O velho deve ser muito prudente também quando dá conselho. Tem que ser prudente, não precipitar-se para dar conselhos. O velho deve ser firme na fé, não pode abandonar a fé na sua velhice. Aqui é para os homens, os idosos, os homens. Firme na fé, provavelmente porque alguns homens não creem, uns velhinhos aí não têm fé. Então aqui diz, tem que ser firme na fé e tem que ser firme no amor. Tem que também na idade velha o homem deve deve ser firme no amor, não ser infiel, não abandonar o amor para com a sua parceira, ou mesmo se a parceira faleceu, então permanecer firme no amor. E também o ancião, ancião homem, deve ser paciente, deve ser muito paciente com os seus netos, paciente com seus filhos, paciente para, digamos, as coisas, diante das coisas que não vão, segundo ele, gostaria que de fato que fossem, não é? Então, aqui são conselhos para os homens idosos: moderado, não ter muitas exigências, respeitável, quer dizer, que respeite para que seja respeitado, prudente, não se precipita, é calmo, é prudente, não se precipita, é firme na fé, no amor e na paciência. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre as idosas. Que conselhos tem para as idosas, as senhoras? Diz que se comportem como convém a uma vida santa, quer dizer que a vida de uma mulher idosa é uma vida santa, que não sejam caluniadoras, as mulheres, nem muito dadas ao vinho, não bebam muito, não sejam, isto é muito importante, mas sejam mestras de bons conselhos. Mestras de bons conselhos. Aqui temos conselhos bíblicos para os idosos e conselhos bíblicos para as idosas. Aqui, partindo de Tito 2, 2, 3. Para terminar, a todos os nossos idosos, dizer que Deus prometeu cuidar dos israelitas mesmo na sua velhice e em situação de completo abandono. Isaías 46, 4. Permanecerei o mesmo até a vossa velhice. Eu vos sustentarei até o tempo dos cabelos brancos. Eu vos carregarei como já carreguei. Cuidarei de vós e eu vos preservarei. Então, para todos vós, irmãos, idosos e idosas, está aqui a promessa de Deus. Confiem em Deus, coloquem em suas mãos tudo o que viveis nesta etapa da vossa vida, porque Ele jurou, prometeu, em Isaías 46, 4, ele diz, permanecerei o mesmo até a vossa velhice, eu vos sustentarei até o tempo dos cabelos brancos, eu vos carregarei. Então aí, muita força aí, irmãos, idosos, irmãs idosas. Vamos fazer para terminar a oração
do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Uma oração que até o Papa Francisco costuma fazer, mas é bonita. Eu gostaria de terminar com esta oração. Esta oração deve ser feita pelos idosos. Então eu vou pedir aos idosos que me acompanhem. Eu vou ler devagar, os idosos que me acompanhem com esta oração. Então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença. Mesmo na solidão, sois a minha esperança e a minha confiança. Desde a minha juventude, sois a minha rocha e fortaleza. Agradeço porque me destes uma família e me abençoastes com uma longa vida. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade, pelos sonhos realizados e pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade renovada a qual me chamais. Aumentai, ó Senhor, a minha fé. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Ensinai-me a acolher os que sofrem mais que eu, a nunca deixar de sonhar e a contar as vossas maravilhas às novas gerações. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja para que a luz do Evangelho chegue até aos confins da terra. Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo, para que acalmem as tempestades, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. Sustentai-me, ó Deus, na fraqueza, e concedei-me viver plenamente cada instante que me dais, na certeza de que estais comigo todos os dias até ao fim do mundo. Amém. A todos, Deus vos abençoe e vos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grato pela atenção dispensada, irmãos. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.